A partir do momento em que você para de comer, seu corpo não entra em modo de economia, ele entra em modo de transformação. E a maioria das pessoas não faz ideia do que está acontecendo dentro delas nas próximas 16 horas. O que parece simples, apenas não comer, é na verdade uma sequência bioquímica precisa, com fases bem definidas, cada uma com funções diferentes. E entender isso muda completamente como você vê o jejum. Não é sobre sofrimento, é sobre saber o que seu corpo está fazendo por você, mesmo sem você perceber. Se você tem mais de 45 anos, provavelmente já sentiu aquela sensação de que o corpo não responde mais como antes. O café da manhã que antes te dava energia, agora te deixa com sonolência. A gordura abdominal que antes sumia com pouco esforço, agora parece ter vida própria. O cansaço que não passa, mesmo dormindo 8 horas. E aquela sensação de que está envelhecendo mais rápido do que gostaria. Muitas pessoas nessa faixa etária tentam de tudo. Dietas restritivas, suplementos caros, exercícios exaustivos e ainda assim sentem que perderam o controle sobre o próprio metabolismo. O que poucos sabem é que uma janela de 16 horas sem alimentação pode ser a chave para reverter essa sensação de impotência corporal, mas só funciona se você entender o que acontece em cada hora. Vamos percorrer as 16 horas passo a passo. Hora 0. Você acabou de comer sua última refeição. A insulina sobe, o corpo entra em modo de armazenamento. Glicose é distribuída para as células, aminoácidos são absorvidos e o que sobra é guardado. Glicogênio no fígado e músculos, gordura no tecido adiposo. Esse processo dura cerca de 4 horas. É o tempo que seu corpo precisa para processar e estocar o que você comeu. Durante essa fase inicial, seu pâncreas está trabalhando ativamente, liberando insulina proporcionalmente à quantidade de carboidratos e proteínas ingeridos. A glicose entra nas células através de transportadores específicos, alimentando a produção de energia nas mitocôndrias. O excesso de aminoácidos não utilizados para a síntese proteica é convertido, também via processos insulino-dependentes, em substratos que podem ser armazenados. Essa é a fase de abundância, onde o corpo prioriza o uso do que acabou de chegar e não das reservas acumuladas ao longo dos anos. Entre a 4ª e a 8ª hora, algo muda. A insulina começa a cair. O glicogênio hepático, aquela reserva de açúcar no fígado, entra em uso. Seu corpo ainda não está queimando gordura de forma significativa, mas já parou de armazenar. É como se ele estivesse trocando de marcha, saindo do modo de entrada e entrando no modo de processamento interno. Nesse intervalo, a glicemia sanguínea se mantém estável graças à liberação controlada de glicose pelo fígado, que começa a degradar suas reservas de glicogênio. O hormônio glucagon, antagonista da insulina, começa a ganhar protagonismo. Enquanto a insulina diz para guardar, o glucagon diz para liberar. É nesse equilíbrio hormonal que seu corpo navega durante essas horas. Para pessoas acima de 45 anos, essa transição pode ser particularmente reveladora. Muitos relatam uma clareza mental diferente nesse período, uma leveza que não sentiam quando comiam a cada poucas horas. Isso acontece porque o cérebro está recebendo glicose de forma estável, sem os picos e quedas associados às refeições frequentes. Da 8ª à 12ª hora, a transição fica evidente. O glicogênio do fígado está se esgotando. O corpo começa a buscar outras fontes de energia. A lipólise se ativa, a quebra de triglicerídeos em ácidos graxos que podem ser usados como combustível. Cetonas começam a ser produzidas em pequena escala. Seu cérebro ainda depende bastante de glicose, mas já está recebendo sinais de que precisa se adaptar a um novo combustível. A lipólise ocorre principalmente no tecido adiposo, onde enzimas sensíveis a hormônios, especialmente a hormônio sensível à lipase, são ativadas pela queda da insulina e pelo aumento de catecolaminas.
Os ácidos graxos liberados viajam pelo sangue, ligando-se à albumina, e chegam aos tecidos onde são oxidados para a produção de energia. No fígado, parte desses ácidos graxos é convertida em corpos cetônicos, acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Essas moléculas pequenas e hidrossolúveis cruzam a barreira hematoencefálica facilmente, oferecendo ao cérebro um combustível alternativo que muitos descrevem como mais limpo, mais estável. É nessa fase que muitas pessoas relatam uma redução da fome, paradoxalmente. A presença de cetonas no sangue sinaliza saciedade através de mecanismos hipotalâmicos, mostrando que nosso corpo foi projetado para funcionar bem mesmo em períodos sem alimentação. A partir da 12ª hora, entramos na fase que poucos alcançam de forma consistente. A glicose sanguínea está estabilizada em níveis mais baixos, mas estável. As cetonas sobem. O cérebro já está usando cerca de 25% de sua energia a partir delas. A autofagia celular, aquele processo de reciclagem interna, onde células degradam componentes danificados, começa a se intensificar. Não é uma chave liga-desliga, é um dimmer que vai aumentando gradativamente. A autofagia, descoberta em detalhes pelo cientista japonês Yoshinori Ohsumi, laureado com o Nobel de Medicina em 2016, é um processo de reciclagem celular fundamental para a saúde metabólica e o envelhecimento saudável. Durante a autofagia, vesículas chamadas autofagossomos englobam partes do citoplasma celular, incluindo proteínas maldobradas, organelas danificadas e até invasores intracelulares. Esses autofagossomos fundem-se com lisossomos, onde enzimas degradativas quebram o material capturado em componentes reutilizáveis. Aminoácidos resultantes dessa degradação podem ser usados para a síntese de novas proteínas ou como substrato energético. Para o público acima de 45 anos, essa função é particularmente relevante. Com o envelhecimento, a autofagia tende a diminuir naturalmente, acumulando componentes celulares defeituosos que contribuem para o declínio funcional. O jejum é uma das poucas intervenções não farmacológicas comprovadas capazes de reativar esse processo de limpeza celular. Entre a 14ª e a 16ª hora, você está no pico metabólico dessa janela. A sensibilidade à insulina está melhorando em tempo real. O fígado está operando com eficiência renovada. Células do sistema imunológico estão sendo renovadas. E o hormônio do crescimento, essencial para a preservação muscular, está elevado. Seu corpo não está em estado de alerta, ele está em estado de regeneração. O hormônio do crescimento, ou somatotrofina, apresenta um padrão de secreção pulsátil que é modulado pelo jejum. Estudos demonstram que a concentração desse hormônio pode aumentar significativamente durante períodos prolongados sem alimentação, preservando a massa magra enquanto a gordura é mobilizada. Isso contradiz a crença popular de que jejum leva à perda muscular. Quando feito corretamente, o jejum de 16 horas protege o tecido muscular através de mecanismos hormonais precisos. Além disso, a expressão de genes relacionados à longevidade, como os da família sirtuína, é modulada positivamente nessa fase. Essas proteínas estão envolvidas em reparo do DNA, regulação metabólica e resistência ao estresse celular. Todos processos associados ao envelhecimento saudável. O protagonista invisível de todo esse processo é a insulina. Não é o vilão, é o regulador. Quando você come, a insulina sobe e bloqueia a queima de gordura. É uma função de sobrevivência. Seu corpo prioriza usar o que acabou de entrar, não o que está guardado. Quando a insulina cai, essa trava é liberada. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. A insulina não cai instantaneamente.
Ela desce em gradiente, e cada estágio desse declive permite uma função diferente. Baixa insulina libera a queima de gordura. Insulina muito baixa por tempo suficiente ativa a autofagia. Insulina baixa combinada com cetonas elevadas protege seus músculos enquanto você usa gordura como combustível. Entender a insulina como um dimmer, não como um interruptor, é o que separa quem jejua de forma consciente de quem apenas passa fome. A insulina é secretada pelas células beta do pâncreas, em resposta à elevação da glicose sanguínea, mas também em resposta a aminoácidos e mesmo a estímulos neurais. Sua meia-vida no sangue é de apenas alguns minutos, mas seus efeitos nas células perduram, pois ativa cascatas de sinalização intracelular que modificam o metabolismo por horas. Receptores de insulina estão presentes em praticamente todas as células do corpo, regulando desde a captura de glicose até a expressão de genes. Quando a sinalização insulínica é cronicamente elevada, como acontece em quem come frequentemente ao longo do dia, os receptores podem se tornar menos responsivos. É a resistência à insulina, precursora do diabetes tipo 2 e de muitas doenças metabólicas relacionadas ao envelhecimento. O jejum de 16 horas oferece uma janela onde a sinalização insulínica é minimizada, permitindo que os receptores se recuperem e a sensibilidade se restabeleça. A maioria das pessoas interrompe o processo no momento errado, ou começam a comer na 10ª hora, quando o corpo estava prestes a fazer a transição para a queima de gordura eficiente. Ou então, exageram na primeira refeição após o jejum, jogando a insulina lá em cima novamente e anulando os benefícios metabólicos que acabaram de conquistar. O erro mais comum é pensar que o jejum é apenas o tempo sem comer, ignorando o que acontece quando você volta a comer. Outro erro frequente é a inconsistência. Fazer 16 horas hoje, 12 amanhã, 18 depois de amanhã. Seu corpo precisa de previsibilidade para adaptar seus ritmos. Cada interrupção precoce é um sinal para o metabolismo de que não precisa se adaptar. E ele não se adapta. Fica preso no modo de entrada constante, sem nunca acessar os modos de processamento e regeneração. A quebra do jejum também é uma ciência. Comer carboidratos refinados em grandes quantidades após 16 horas de jejum é como pisar no acelerador após deixar o motor esfriando. A insulina dispara, a glicose oscila e o corpo entra em modo de estresse oxidativo. A recomendação é quebrar o jejum com alimentos que não provoquem picos glicêmicos excessivos, proteínas de qualidade, gorduras saudáveis, fibras. Isso mantém a insulina controlada e prolonga alguns dos benefícios metabólicos alcançados durante as horas de abstinência. Além disso, a quantidade importa. O estômago encolhe durante o jejum, a secreção de ácido clorídrico diminui e a capacidade digestiva está temporariamente reduzida. Uma refeição volumosa demais pode causar desconforto, refluxo e má absorção. Começar com algo leve, esperar 20 ou 30 minutos e depois seguir com a refeição principal é uma estratégia que respeita a fisiologia gastrointestinal. O problema nunca foi falta de força de vontade, foi falta de compreensão do tempo. Você não precisa de mais restrição. Precisa de mais paciência com os processos do seu corpo. As 16 horas não são um castigo, são uma jornada com etapas claras, cada uma com seu propósito. Quando você entende que na hora 8 seu corpo está apenas começando a trocar de combustível, que na hora 12 ele está acessando reservas profundas, que na hora 16 ele está em modo de regeneração celular, você deixa de sofrer o jejum e começa a cooperar com ele. O controle não vem de comer menos, vem de saber o que está acontecendo enquanto você não come. Essa mudança de perspectiva é profunda. Em vez de focar na ausência de alimento, você foca na presença de processos benéficos.
Em vez de contar os minutos que faltam para poder comer, você observa os sinais que seu corpo dá em cada fase. A leveza que surge na hora 10, a clareza mental da hora 12, a sensação de calma energética da hora 16, tudo isso se torna feedback positivo que reforça o hábito. O jejum deixa de ser uma obrigação e se torna uma ferramenta de autoconhecimento corporal. 16 horas é uma janela acessível para a maioria das pessoas, especialmente se você organizar a última refeição da noite e a primeira do dia seguinte com inteligência. Não é sobre perfeição, é sobre consistência no tempo suficiente para que seu corpo reconheça o padrão e se adapte. A próxima vez que você estiver nessa jornada de 16 horas, lembre-se, você não está apenas esperando o tempo passar. Você está atravessando fases bioquímicas que só acontecem quando você dá ao seu corpo o espaço necessário. Se esse entendimento fez sentido para você, continue explorando como seu corpo funciona. A autonomia começa com compreensão. E a compreensão começa com atenção ao que acontece dentro de você, hora a hora.